Oh, isso é muito estranho, a Suzy diz, olhando para uma árvore com uma faixa amarela amarrada. Ela está andando por uma estranha floresta no sul do Japão há 1 hora e parece que se perdeu. Suzy pendurou a faixa na árvore há 30 minutos e começou a caminhar para longe. Não virou em nenhuma direção, andando em linha reta. Então, meia hora depois, voltou para esta árvore. Suzy não poderia ter ido muito longe do povoado mais próximo. Ela sente que a floresta está tentando enganá-la. As árvores estão se movendo para não deixá-la sair desse lugar. Tudo isso parece um filme de terror. À medida que a noite chega, um misterioso monstro invisível deve aparecer e pendurar nos galhos artesanatos assustadores feitos de gravetos. Qualquer um teria entrado em pânico e começado a gritar por socorro, mas não a Suzy. Ela sorri diante de qualquer perigo. Além disso, o telefone e a internet dela estão ligados, então está tudo bem. Ela dá alguns passos para o lado e amarra uma faixa azul em outro cedro. Então, começa a andar por um caminho estreito, afastando-se cada vez mais da árvore marcada. Ela percebe algo. O caminho tem uma forma ligeiramente curva. Suzy começa a correr e 10 minutos depois, volta para a árvore marcada. Todo esse tempo ela estava apenas andando em círculos. Suzy vai até a outra árvore e percebe outro caminho curvo. Pega o telefone, abre os mapas online e vê a localização por meio de fotos de satélite. É incrível! As árvores nesse local crescem formando círculos concêntricos. Existem várias camadas aqui, lembrando misteriosos desenhos circulares que alguém deixou pelos campos de todo o mundo. Chocada, Suzy grava a si mesma para informar aos seguidores que encontrou uma estranha anomalia natural. Durante as filmagens, houve alguém rindo. É um cara sorridente ao lado dela. Ele acha engraçado como ela está falando sério sobre essa floresta e diz que não há nada em comum neste lugar. As árvores crescem em círculos graças às pessoas. Em 1973, cedros foram plantados de propósito dessa forma, compondo 10 círculos verdes concêntricos. Fizeram isso como um experimento para descobrir como as árvores cresceriam em condições tão arredondadas e chamaram essa experiência de silvicultura experimental. As árvores começaram a crescer em forma convexa, espalhando-se simetricamente. Isso provou que o tamanho das lacunas entre as árvores afeta seu crescimento. De início, tiveram que cortar as árvores de acordo com o plano, mas o lugar se tornou popular entre os turistas e moradores locais. Eles adoram tirar lindas fotos usando drones e andar pelos caminhos arredondados desse pequeno labirinto. Suzy fica um pouco chateada. Ela informa aos seguidores que não há nada de misterioso ali. O cara que contou sobre os círculos lhe faz uma oferta: visitar a misteriosa Floresta Crooked, na Polônia. É lá que ela definitivamente verá um fenômeno estranho. Mas, antes de ir, Suzy decide dar uma olhada em outro lugar empolgante no Japão. Ela chega à vila de pescadores de Aoshima. Os primeiros habitantes locais que encontra são gatos, mais numerosos do que as pessoas. Eles estão em toda parte. Vivem ali graças à quantidade de peixes. Houve um tempo em que esse lugar era cheio de ratos, que estragavam os barcos de pesca. As pessoas trouxeram os gatos para este lugar com o objetivo de combater os roedores. Quando todos os ratos desapareceram, os gatos ficaram. Desde então, são considerados cidadãos de pleno direito. O vídeo com os gatos é o mais curtido no canal da Suzy. Mas agora, como ela prometeu, é hora de ir para a Polônia. A floresta parece estranha, graças às árvores curvas. As partes inferiores dos troncos são inclinadas, fazendo com que pareçam barrigas. Também é estranho que todas apontem apenas para o norte. Suzy percorre toda a floresta e conta cerca de 400 árvores. Parece que as pessoas mudaram as formas das árvores. Mas, por enquanto, não há evidências disso. Acredita-se que as árvores foram plantadas na década de 1930 e danificadas durante o crescimento, ainda novas. Ninguém sabe dizer por quê. Havia uma pequena aldeia perto da floresta. É provável que seus moradores sabiam um segredo, mas infelizmente a cidade foi destruída há mais de 70 anos. A solução do mistério desapareceu com ela. Claro, os cientistas tinham hipóteses, mas todas foram rapidamente refutadas. Talvez essa forma curva tenha sido causada por uma anomalia genética. Existem árvores com troncos semelhantes em outras florestas do planeta, mas aqui as curvas parecem muito perfeitas e arrumadas. É como se um artista trabalhasse nelas. Isso sugere que algo do ambiente as afetou. Você pode encontrar árvores semelhantes em todo o mundo, mas elas são solitárias e nunca crescem em grupos tão grandes. Talvez a neve caia no topo delas a cada inverno, e os troncos se dobram com tanto peso. Mas por que apenas a parte inferior é alterada? E por que as outras árvores na floresta parecem normais?
Além disso, não há explicação para o fato de essas árvores apontarem para o norte. Existe algum propósito? A teoria mais plausível diz que os agricultores locais mudaram as formas das árvores para fazer móveis e detalhes para a fabricação de navios. É rápido e fácil fazer uma cesta com uma árvore dessas, por exemplo. A propósito, manipular o crescimento das árvores era uma prática comum entre algumas tribos antigas da América. Eles deformavam os troncos para deslocamento e comunicação nas florestas. Isso tudo é interessante, mas agora Suzy quer ver algo assustador. Um dos seguidores a aconselha a visitar uma floresta horripilante. Esse lugar está localizado em uma ilha a 27 quilômetros ao sul do centro da cidade do México. Suzy chega por meio de um pequeno barco. Assim que pisa no chão, começa a transmitir ao vivo com seu telefone. Ela filma bonecas penduradas nas árvores por toda a ilha, com roupas, tamanhos e rostos diferentes. Existe cerca de uma dúzia de bonecas assustadoras em cada árvore. A chuva e o sol quente deformaram os rostos delas, que também estão cobertos de musgo e vegetação, além de terem assumido formas terrivelmente assustadoras. Há rumores de que elas ganham vida à noite. Quer conferir? Um dos seguidores escreve. Sem problemas, Suzy concorda. O sol está se pondo no horizonte. A escuridão cai sobre a floresta. Suzy está circulando entre as árvores. A lua ilumina o caminho e ela faz uma fogueira para se aquecer. Nesse momento, ouve um som estranho e, com o canto do olho, percebe alguns movimentos. O telefone desliga. Ela olha para cima e vê uma das bonecas, iluminada pelas chamas, virando a cabeça em sua direção. Suzy grita e foge desse lugar. Claro, a boneca não se mexeu. Você pode ver um passarinho sentado atrás da cabeça do brinquedo. Alguns dias depois, Suzy descobriu que um morador da cidade do México havia se mudado para a ilha nos anos de 1950 e a encheu de brinquedos. Ele colecionava bonecas de aterros sanitários e canais ao redor da ilha e passou vários anos decorando cada árvore. No início, parecia estranho e empolgante para os turistas. Mas aí, à medida que as bonecas começaram a envelhecer e apodrecer, o lugar ficou ainda mais atraente para as pessoas. Existem várias lendas sobre os motivos da obsessão dele. Ok, já basta de mistérios e lugares assustadores para Suzy. Agora, ela quer admirar algo majestoso que foi criado pela natureza. Ela chega ao Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, onde crescem as árvores mais gigantes do mundo. Suzy está olhando de boca aberta para a maior árvore do mundo. Uma sequoia gigante. O nome dela é General Sherman, e essa árvore tem cerca de 2.000 anos. Seu volume é de quase metade do tamanho de uma piscina olímpica. Apesar da idade, não é a mais antiga. No parque, há sequoias que surgiram há 3.000 anos. E a árvore mais alta do mundo cresce também na Califórnia. É uma sequoia que pertence à família das coníferas, a Hyperion, e sua altura chega a 115 metros. É um terço da altura da Torre Eiffel. Imagine a vista que você pode ter do topo da árvore. Agora, a Suzy está na ilha de Madagascar. Ela vai ver as incríveis árvores baobá. Parece que algo as arrancou do chão, virando-as de cabeça para baixo e as empurrou de volta. As baobás são algumas das árvores mais bonitas do mundo. A maioria fica aqui, na Alameda dos Baobás. Mas você também pode encontrá-los na Austrália e na África do Sul. Seus troncos se assemelham a esponjas que se expandem e absorvem a umidade durante a estação chuvosa. Os elefantes gostam de beber delas, arrancando e mastigando partes do tronco para matar a sede. À noite, as flores desabrocham nos baobás. Elas têm cheiro de leite azedo e atraem morcegos. Mas o mais interessante é que o baobá não seca e não cai como outras árvores após o fim da sua vida útil. Ele desmorona, se acomoda e deixa uma pilha de pedaços no chão. 1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais.
A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam.
Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em dois. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada, e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam de alguma forma decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. Imagine o seguinte: centenas de milhares de trabalhadores criam 2 ilhas artificiais no oceano. Então, eles constroem um grande aeroporto lá. Cerca de 30 milhões de passageiros por ano o utilizarão no futuro. Os engenheiros enfrentam muitos problemas durante o processo de construção, mas conseguem resolvê-los. O custo inicial do aeroporto é de cerca de 8 bilhões de dólares. Com o passar do tempo, o custo aumenta para 20 bilhões de dólares. Ele está na lista dos 30 aeroportos mais movimentados de toda a Ásia. Todos estão felizes, comemorando o sucesso da construção. E então, começa a afundar. 20 bilhões de dólares estão lentamente descendo para o fundo do oceano. Claro, ninguém permitirá que esse dinheiro vá embora. Os engenheiros começam então a desenvolver um plano para salvar o aeroporto. Mas vamos voltar ao início e descobrir como tudo começou. Tudo teve início em 1964, perto da cidade japonesa de Osaka. Naquele ano, o primeiro avião pousou no território do novo aeroporto internacional de Itami. O voo foi um sucesso. Todos ficaram felizes, mas havia um problema. O aeroporto ficava próximo a prédios residenciais e o primeiro avião estava passando pelas janelas dos moradores. Claro, o barulho das turbinas incomodava as pessoas. E então, elas reclamaram. As pessoas participaram de protestos em massa e entraram com centenas de processos exigindo o fechamento do aeroporto ou o pagamento de indenizações.
Enquanto isso, o número de voos aumentava a cada dia. O descontentamento dos moradores também aumentava e o tribunal atendeu parcialmente às suas demandas. Alguns receberam indenizações monetárias por danos morais e outros conseguiram uma casa nova em uma área diferente. Claro, tudo isso custou muito dinheiro às autoridades. Os anos se passaram e, à medida que mais e mais companhias aéreas usavam o Itami, a carga no aeroporto aumentava. Milhões de pessoas chegavam ou partiam de lá todos os anos. Um aeroporto já não era suficiente para uma cidade em rápido desenvolvimento. O Ministério dos Transportes do Japão decidiu construir um aeroporto novo e maior. Eles queriam comprar um terreno perto da cidade para usar todas as comunicações e infraestrutura de transporte. Construir um aeroporto em tal lugar seria um investimento muito lucrativo. O novo aeroporto deveria se tornar uma extensão do antigo, interagindo intimamente com a cidade. E foi aí que eles começaram a enfrentar problemas. O terreno onde iam começar a construção era muito caro. Eles também ainda se lembravam de todos os protestos e indenizações que tiveram de pagar, e tinham certeza de que as pessoas ficariam com raiva novamente. Muitos moradores teriam que ser realocados para novas casas. Provavelmente seria necessário realocar um distrito inteiro. Os litígios causados pelos ruídos do aeroporto podem durar muitos anos e custar muito dinheiro, então não seria lucrativo. Além disso, teria um efeito negativo no meio ambiente. Após algumas discussões, foi decidido construir um novo aeroporto a alguns quilômetros da cidade. Dessa forma, os aviões não teriam que sobrevoar áreas residenciais. A localização era perfeita, mas havia um pequeno problema. O aeroporto teria que ser construído sobre a água. Os engenheiros estavam confiantes de que cumpririam essa tarefa. Assim, em 1987, teve início a construção do Aeroporto Internacional de Kansai. No entanto, primeiro eles precisavam de uma ilha artificial. Uma só não era suficiente de acordo com o projeto, então decidiram criar duas. Eles descobriram que a construção seria mais barata dessa forma do que se começasse em algum lugar perto de Osaka. Em primeiro lugar, os topógrafos, juntamente com engenheiros e outros especialistas, realizaram um estudo aprofundado do fundo do mar. Era preciso encontrar o lugar perfeito para construir uma base sólida para a futura ilha. Em seguida, eles construíram paredes para proteger o canteiro de obras das ondas. Foram instalados 48 mil blocos de concreto e entulho. Células de aço pesando centenas de toneladas foram construídas em torno das paredes. Essas barragens deveriam evitar que a ilha fosse destruída pela água durante todas as fases de construção. Era preciso se certificar de que a ilha não seria destruída por ondas enquanto a estivessem construindo, então era necessário um escudo de proteção. O preço desse escudo foi de cerca de 150 milhões de dólares. Depois disso, um trabalho complexo de solidificação do solo e bombeamento de toda a água começou. Os construtores colocaram centenas de milhares de toneladas de areia no fundo do mar argiloso. Uma espessa camada adicional de solo foi criada como base, mas todo esse solo era molhado. Era como uma esponja que mudava de forma e podia desabar e puxar o aeroporto consigo. É por isso que os engenheiros instalaram mais de 2 milhões de tubos verticais no solo e despejaram areia dentro de cada tubo. Às vezes, na construção de outras ilhas artificiais, os tubos são preenchidos com tecido. Tudo isso é necessário para absorver a umidade. O sistema funciona segundo o princípio de drenagem vertical. Em seguida, os trabalhadores retiraram os canos. Os ralos permaneceram dentro do solo. O próximo passo foi adicionar um pouco de solo extra sobre a camada de areia. Os construtores retiraram esse solo do terreno montanhoso da Baía de Osaka e transportaram-no em barcaças de cidades e países vizinhos. Eles colocaram todo esse solo na camada compactada, então a massa da nova camada simplesmente empurrou todo o líquido para a areia menos densa. Lá, a umidade só poderia se mover horizontalmente devido à forte pressão de cima. Então, o líquido foi para os drenos verticais, subiu e evaporou. Quanto mais umidade saía, mais compactado o solo se tornava, ficando mais forte e menos sujeito a deformações. A colocação do novo solo ocorreu em etapas. Era importante fazer uma pausa para que cada um dos níveis pudesse se fortalecer e descer. Assim, camada por camada, os construtores o finalizaram. Em seguida, cravaram 900 colunas no solo e as apoiaram em macacos hidráulicos para formar uma base sólida. Isso permitiria ajustar as colunas caso o solo começasse a afundar. Finalizadas as 2 ilhas artificiais, foi iniciada a construção do aeroporto. A construção em grande escala terminou em 1994. No mesmo ano, o aeroporto foi inaugurado.
o prédio ficava bem acima do oceano. Foi então que começou a afundar muito lentamente, mas estava tudo bem. De acordo com análises de solo de laboratório e cálculos de engenheiros, levaria cerca de 50 anos para o solo afundar até cerca de 4 metros acima do nível do mar. Essa altura é o nível mínimo necessário para o aeroporto operar em segurança. A barragem poderia se romper e a água inundaria o aeroporto se ele chegasse a menos de 4 metros acima do nível do mar. Ou seja, em 50 anos, o aeroporto se tornaria um local inseguro. Seria tempo suficiente para os engenheiros encontrarem uma solução para esse problema, mas as coisas ficaram perigosas muito antes disso. Em algumas partes, o nível do mar atingiu o limiar de cerca de 4 metros 6 anos após a abertura do aeroporto. Os engenheiros ficaram alarmados durante a construção em 1990, quando a primeira ilha baixou 8 metros em vez dos esperados 6. A diferença era enorme para uma construção tão grande. É como se você comprasse uma casa de 2 andares, mas em vez disso, ela tivesse apenas um. Ninguém poderia imaginar que os cálculos seriam tão diferentes na realidade. Para remediar a situação, escavaram as partes que afundam do aeroporto e inseriram placas de ferro diretamente sobre os macacos hidráulicos. Foi possível ajustar esses macacos, então os engenheiros elevaram as colunas do aeroporto até a altura necessária. O problema foi resolvido, mas foi uma solução permanente? Cada uma das 900 colunas está equipada com um dispositivo de medição que mostra qualquer alteração na fundação. Os engenheiros acreditam que terão que reconstruir as configurações dos macacos a cada 2 anos. Agora é impossível prever com precisão a velocidade com que o aeroporto afundará. A situação é complicada porque os prédios estão baixando de forma desigual. Alguns cientistas acreditam que a segunda ilha atingirá a marca de 4 metros em 2023. Talvez isso aconteça mais rápido, mas também pode demorar mais. No momento, uma coisa é certa: Kansai afundou cerca de 12 metros desde 1994. Os engenheiros não param de fortalecer o prédio e a barragem protetora. Por causa de constantes reparos e modificações, o custo do aeroporto não para de aumentar. Na época da inauguração, havia custado 8 bilhões de dólares. Em 2008, o preço do Kansai ultrapassou 20 bilhões de dólares. Apesar disso, o aeroporto cumpre perfeitamente sua função, conecta Osaka com o resto do mundo. Mais de 26 milhões de passageiros usam seus terminais quase todos os anos. Isso o torna um dos aeroportos mais movimentados do Japão. Reduzir a carga não resolveria o problema de afundamento. A pressão é exercida pelo solo preenchido, não pelo equipamento. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso, tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol.
Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida.
Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. É uma noite clara e você está ao ar livre admirando as estrelas. Somente a Via Láctea parece ser esmagadoramente enorme. Você verifica em seu telefone e descobre que a galáxia na qual você está neste exato momento tem 100 mil anos-luz de largura. Para se ter uma ideia, um ano-luz já é uma distância muito longa. Por exemplo, leva 4,2 anos-luz para se ir da Terra até Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso planeta além do Sol. Portanto, 100 mil anos-luz é muito mais do que nós, humanos normais, podemos imaginar. E isso é apenas uma galáxia. Há muito mais lá fora. Agora, olhando para estes dados, parece bastante improvável que sejamos a única forma de vida por aí, não é mesmo? Mas por que nunca encontramos mais nada até agora? Vamos tirar uma coisa do caminho. A vida extraterrestre não significa necessariamente que estamos falando de pequenas pessoas verdes. Pode também significar micro-organismos, bactérias e plantas que podem ser encontradas em outros planetas. A verdade é que existe um grande espectro de possibilidades para a vida em outros planetas. E levando em consideração que existem até 50 bilhões de planetas na Via Láctea, é muito improvável que estejamos sozinhos neste grande universo. E como é a vida em outros planetas? Isto é o que passamos anos tentando descobrir. Vá em frente, pense comigo. Um planeta pode estar sem vida hoje, mas pode ter traços de matéria orgânica ou fósseis, o que significa que alguma forma de vida foi capaz de prosperar lá uma vez. E também pode ser que existam planetas lá fora contendo vida com bioquímica complexa, o que significa que eles poderiam ter fauna exatamente como nós temos na Terra, embora provavelmente não seja a mesma. A NASA criou uma ciência especial que se dedica ao estudo de formas de vida fora da Terra. É chamada de astrobiologia. Desde que a Agência Espacial foi criada em 1958, não demorou muito para que ela começasse a procurar por vida extraterrestre. Eles rapidamente construíram um plano de ação. Primeiro, era preciso entender como a vida na Terra foi formada e, segundo, como ela poderia ter se formado em outros planetas. A primeira vez que a NASA tentou procurar por vida no espaço sideral foi em 1976. O módulo de aterrissagem Viking explodiu no espaço, em direção a Marte. Havia grandes expectativas de que a humanidade encontraria a primeira prova de vida extraterrestre. Infelizmente, o módulo de aterrissagem voltou com imagens de um planeta que parecia estéril e sombrio, e os cientistas ficaram extremamente desapontados. As conclusões científicas sobre se a vida poderia ser detectada ali eram confusas. Mas ei, você precisa saber o que está procurando para encontrá-lo, certo? O fracasso da missão Viking serviu para aquecer os debates entre os cientistas da NASA, para definir o que realmente significava a vida, e também serviu para chamar sua atenção para um pequeno, mas muito importante detalhe. As naves espaciais que partem da Terra geralmente transportam micro-organismos terrestres e bactérias involuntariamente, uma vez que elas permanecem presas ao veículo. Descobriu-se que estas bactérias poderiam contaminar as amostras dos cientistas, então isso precisava ser considerado. Tudo isso fez com que as expedições a Marte tomassem um rumo inverso nos planos de curto prazo da NASA. Surgiu uma nova questão prioritária. Primeira pergunta: quais são os tipos e estágios de vida que os programas espaciais podem esperar identificar? Os cientistas podem ter encontrado vida em outros planetas, mas não terem sido capazes de identificá-la como vida. É por isso que a NASA começou a estudar melhor nosso próprio planeta.
Eles estudaram tudo, desde formas de vida antigas que viveram bilhões de anos atrás, até criaturas vivas que perambulam pelo planeta hoje. Eles entenderam que a busca precisava acontecer tanto interna quanto externamente. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da vida da Terra desde o seu princípio. Imagine que este desenvolvimento pode ser representado como uma escada, e cada estágio de desenvolvimento é um voo da escadaria maior. Em primeiro lugar, veríamos a química básica. Uma sopa de elementos químicos soltos, como os que vemos na tabela periódica, mas eles precisam se montar em estruturas mais complexas para poder se autorreplicar, mudar e evoluir. Isto aconteceria no segundo passo, onde começaríamos a ver a formação de organismos microscópicos. No terceiro passo, estas células se combinariam para se tornarem seres multicelulares, permitindo maior complexidade e variedade. Na etapa acima, veríamos espécies que podem evoluir grandes cérebros, permitindo o uso de ferramentas, cultura e conhecimento compartilhado. É aí que se localiza a humanidade. Olhando para essa escada, pode se perguntar: então, o que é necessário para que um organismo multicelular evolua em seres humanos plenamente formados? Isto é o que é chamado de o grande filtro. É um enorme salto evolutivo que exige muito esforço e as condições ambientais perfeitas para que aconteça. E dado que não ouvimos falar de nenhuma outra civilização extraterrestre por aí, talvez sejamos os únicos capazes de fazer este salto. Afinal de contas, qual é a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra que seja semelhante à nossa? Isso depende de quantos planetas existem lá fora na zona habitável de sua estrela. A área ao redor de uma estrela onde a água pode ser líquida. E como as estrelas vêm em todos os tamanhos e configurações, esta zona é diferente para cada sistema estelar. Mas esse não é o único critério que conhecemos para a existência da vida. Normalmente procuramos 3 coisas para detectar a vida: água líquida, metano e oxigênio. A água é o que permite a mistura e a conexão de componentes químicos, formando seres multicelulares. O metano é produzido pelo processo de decomposição feito por bactérias e o oxigênio é o subproduto da respiração das plantas. Estes são alguns dos sinais indicadores que o telescópio James Webb foi programado para procurar. Esse telescópio tem objetivos ambiciosos que podem revolucionar a ciência espacial. Suas principais prioridades são detectar formas de vida através do estudo de pequenas galáxias orbitando a Via Láctea. Ele também procurará as estrelas mais antigas do universo, tentando coletar dados sobre a origem do próprio universo. Isso é impressionante! A NASA está apostando em 2 variáveis com esse novo telescópio. Uma varredura completa nos chamados exoplanetas, também conhecidos como planetas de fora de nosso sistema solar, e a busca por extremófilos, um tipo de vida que ama ambientes extremos. Os extremófilos foram descobertos pela primeira vez no planeta Terra nos anos 60, no fundo do mar, perto das Ilhas Galápagos. Os cientistas encontraram micro-organismos que vivem ao lado de respiradouros hidrotermais que pontilham o fundo do mar sobre essa parte do mundo. Crescer em lugares como estes, com temperaturas extremas acima de 370 graus Celsius, exige muita resistência. Quero dizer, você consegue imaginar o calor? Esta descoberta foi um ponto de virada para o campo da astrobiologia, pois os cientistas entenderam que a vida poderia sobreviver em condições extremamente severas, semelhantes à atmosfera disponível em vários exoplanetas. Mas, ei, a vida pode aparecer em nosso próprio bairro se tivermos sorte. Guiada pelo mantra "siga a água", a NASA está lançando 2 importantes missões dentro do nosso sistema solar que podem contribuir em grande parte para a busca de vida extraterrestre. Você se lembra de Júpiter, certo? É o gigante de gás que tem uma lua conhecida como Europa. Há alguns anos, os cientistas descobriram que Europa tinha um oceano escondido atrás de camadas de crosta gelada. E há ainda mais. De acordo com pesquisas, a água na Europa é salgada, muito parecida com a que temos em nosso planeta. Europa é um grande candidato à detecção da vida, mas a missão Europa Clipper não tem como objetivo tentar identificar isso. Ao contrário, ela orbitará a Lua e reunirá o máximo de informações sobre suas condições atmosféricas. A outra missão ligada à Lua é a Dragonfly, um quadricóptero que explorará a Lua de Saturno, Titã. O lançamento está programado para 2027 e só chegará à órbita de Titã por volta de 2034. Ela irá amostrar e examinar uma série de locais promissores ao redor da Lua gelada de Saturno e, quem sabe,
encontrar algumas novas informações sobre a vida extraterrestre. Vamos ver o que acontece, mas eu diria que nunca estivemos mais perto de uma grande descoberta do que estamos agora. Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas e pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuradik, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuradik não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se um cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarabi viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13.000 km² e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos.
Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente. Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo Khazarabi. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos. Mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como o Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje. Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir! Os eclipses solares são truques de mágica cósmica durante os quais a Lua repentinamente engole o Sol. Vamos tentar descobrir exatamente como funcionam e como você pode observar pessoalmente um desses eventos fascinantes.
Tudo começa quando a Lua, o Sol e a Terra se alinham de maneira reta, com o nosso satélite posicionado diretamente entre nós e a nossa estrela. Esse alinhamento é possível porque a órbita lunar ao nosso redor é ligeiramente inclinada em relação à da Terra ao redor do Sol. Os eclipses solares acontecem apenas durante a Lua nova, quando ela está mais próxima do nosso planeta em sua órbita. Então, quando o alinhamento está correto, a sombra lunar é lançada sobre a Terra, impedindo que a luz solar chegue até nós. Imagine estar em uma sala com um interruptor gigante, mas em vez de apagar a luz, você apenas a encobre com uma grande e velha lua. Isso é basicamente o eclipse solar. Ele não ocorre de maneira regular, apenas algumas vezes por ano. A frequência é determinada por muitas coisas, como o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra, e pela posição do nosso satélite em sua órbita ao nosso redor. Existem 3 tipos principais de eclipses solares: total, parcial e anular. O total ocorre quando a Lua cobre completamente o disco do Sol e o céu fica escuro como se fosse noite. Essa fase pode durar de alguns minutos a pouco mais de 1 hora, dependendo da distância entre o nosso satélite e a Terra no momento. Esse evento só pode ser visível de uma região específica chamada de Caminho da Totalidade, tipicamente uma estreita faixa de solo firme ou mar. E se você estiver exatamente no lugar certo, poderá desfrutar dessa vista maravilhosa. Infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte. Às vezes, a Lua cobre apenas parte do Sol. Nesse caso, você o verá de forma crescente, em vez de totalmente encoberto. Esse é chamado de eclipse solar parcial. E se você for realmente azarado, a Lua pode estar muito longe da Terra para cobrir completamente a nossa estrela. Nesse caso, verá um anel brilhante de luz solar ao redor da silhueta do satélite. Isso é chamado de eclipse solar anular. Os eclipses solares estão entre os eventos celestes mais espetaculares que podemos observar. São vistos e estudados ao longo da história e desempenharam um papel significativo em nossa compreensão astronômica. Por exemplo, os utilizamos para medir o tamanho e a distância da Lua e do Sol, para estudar a atmosfera solar e para testar a teoria da relatividade geral de Einstein. Eles sempre foram importantes para as pessoas, por isso não é de surpreender que ao longo do tempo tenham estado ligados a diferentes mitos e superstições. Algumas culturas os viam como um sinal de coisas terríveis por vir ou uma maneira de falar com suas divindades. Outras pensaram que poderiam ser usados para prever o futuro ou espantar os maus espíritos. Todas essas crenças mostram o quanto esses fenômenos significaram para as pessoas. Houve muitos eclipses solares fascinantes e memoráveis ao longo da história, cada um com sua própria história ou significado. Aqui estão exemplos de alguns dos mais misteriosos, legais ou famosos. O de Tales é um dos mais conhecidos da história. Diz-se que ocorreu no ano 585 a.C. e foi previsto pelo antigo filósofo grego Tales de Mileto. Segundo a lenda, ele foi capaz de prever o evento estudando os ciclos da Lua, e dizem que sua previsão surpreendeu e assustou as pessoas da época. O de Ptolomeu foi um eclipse solar total que teria ocorrido no ano de 150. É famoso porque está mencionado nos escritos do antigo astrônomo grego Ptolomeu, que usou suas observações dos ciclos da Lua para fazer sua previsão, que também surpreendeu e alarmou na época. O eclipse do século ocorreu em 11 de julho de 1991 e foi visível em uma parte substancial da América do Sul. Foi o total mais longo do século XX, com mais de 6 minutos e meio de duração. O das pirâmides aconteceu em 20 de março de 2015 e pôde ser visto em partes da Europa, África e Oriente Médio. Ficou famoso porque passou diretamente sobre as antigas pirâmides de Gizé, no Egito, proporcionando uma oportunidade única para cientistas e turistas estudarem o fenômeno a partir desse local histórico. E ainda o Grande Eclipse Americano de 2017, visível em grande parte dos Estados Unidos, de costa a costa. Foi o primeiro que pôde ser observado no país em quase 40 anos, então atraiu milhões de espectadores e foi amplamente coberto pela mídia. Como se trata de algo que acontece muito raramente, você não gostaria de perder. Felizmente, temos um calendário dos que ocorrerão nos próximos anos. O Grande Eclipse Norte-Americano de 2023 é esperado para ser visível em uma porção substancial da América do Norte, desde o noroeste do Pacífico até a região dos Grandes Lagos. O dos Andes, de 2024, gera a expectativa de ser visto em partes da América do Sul, incluindo partes do Chile e Argentina. Vai ser o primeiro total que poderá ser apreciado no continente desde o eclipse do século em 1991. O do Ártico, em 2025, será visível na parte ártica do nosso planeta, incluindo regiões do Canadá e Groenlândia,
e o primeiro do tipo a ser observado na região em quase 100 anos. E tem ainda o do Pacífico, em 2026, que poderá ser apreciado em partes do Oceano Pacífico, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Vale a pena notar que o momento exato e a visibilidade deles podem mudar à medida que previsões mais precisas forem feitas. Além disso, alguns outros também podem acontecer nos próximos anos. Não se esqueça de verificar os detalhes online. Mas a questão mais importante é: como os assistimos? A resposta: com muito cuidado. Aqui estão algumas dicas gerais. Use proteção adequada para os olhos. Nunca olhe diretamente para o sol, mesmo durante um eclipse. Não vale a pena arriscar a visão. Para fazer isso com segurança, utilize coisas como óculos específicos certificados ou um projetor pinhole. Esses dispositivos permitem observar o evento sem olhar diretamente para o sol e ajudam a proteger os olhos dos efeitos nocivos dos raios solares. Encontre um bom local de visualização. Para obter a melhor visão de um fenômeno como esse, é importante achar um ponto que esteja dentro do caminho dele e tenha uma visão clara do céu. Use uma câmera ou telescópio. Se tiverem filtro solar, dá para tirar fotos ou observar tudo mais de perto. Apenas certifique-se de utilizar um filtro solar para proteger os olhos e equipamentos. Mantenha-se informado. É importante estar atualizado sobre os detalhes de um eclipse solar, incluindo o momento exato, a localização e o tipo. Essas informações podem ajudar a planejar o espetáculo e a garantir o equipamento adequado e as precauções de segurança. É isso. Simples, não é? Seguindo essas dicas, você conseguirá ver os eclipses solares com segurança e responsabilidade. E se der certo, certifique-se de tirar algumas fotos e compartilhá-las com seus amigos. Afinal, essa é uma experiência única na vida.